Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves e o vídeo de hoje é um daqueles vídeos que a gente complementa o que foi dito em vídeos anteriores. Por quê? A gente teve a oportunidade de falar algumas vezes já nessa nossa série de vídeos sobre representantes da família Euphorbiaceae. Só que a família Euphorbiaceae é uma família super importante, altamente diversa no Brasil e com vários representantes de importância econômica. Então, algumas famílias elas precisam passar por vários vídeos para a gente minimamente conseguir abranger a informação que essas famílias têm para a gente, a importância que tem para a gente. A família Euphorbiaceae, então, ela está dentro do grupo das Rosídeas, que é uma Eudicotyledônea, que faz parte desse grande grupo que a gente já conhece, que são as angiospermas. A família Euphorbiaceae é tão diversa que ela não monofilética. Tanto é que hoje a gente tem o que a gente chama da família Euphorbiaceae sensu lato, sensu amplo, em que inclui tudo o que era tradicionalmente chamado de Euphorbiaceae, mas que hoje a gente já sabe que existem grupos separados, individualizados, porque as Euphorbiaceae eram muito diversas e não representavam um agrupamento natural monofilético. Então hoje, por exemplo, alguns gêneros da família Euphorbiaceae sensu amplo, alguns gêneros foram retirados para formar novas famílias, como por exemplo a família Peraceae ou a família Phyllantaceae. Então isso faz com que a gente encontre em algumas referências, ou até mesmo nos herbários, a família Euphorbiaceae como sensu amplo, a família Euphorbiaceae sensu restrito. A família Euphorbiaceae tem diversas características que nos ajudam a reconhecê-la, reconhecer as espécies. Mas tem muita coisa que a gente não consegue encontrar características comuns, como por exemplo, as Euphorbiaceae, elas em geral têm látex, mas o látex não está presente em todas as Euphorbiaceae. As Euphorbiaceae têm algumas flores unissexuadas, mas as flores unissexuadas elas se organizam de formas muito diferentes nas Euphorbiaceae. As Euphorbiaceae elas podem ser herbáceas, arbustivas, árvores ou trepadeiras. Então tem uma gama de variação muito grande e as folhas sempre alternas, mas elas podem ser lobadas, compostas ou inteiras. Então tem uma diversidade de formas muito grandes. O que eu queria falar, chamar a atenção das Euphorbiaceae, a gente já tratou de um grupo chamado seringueira, que foi um ciclo econômico importantíssimo no Brasil para a extração do látex para a produção de borracha natural e que continua sendo produzida até hoje em importantes reservas extrativistas. Lembre de Chico Mendes, era um seringueiro e ela é feita de forma artesanal ainda na floresta amazônica. A produção de borracha é muito importante no estado do Acre, por exemplo. Há um outro grupo que eu gostaria de chamar a atenção dentro das Euphorbiaceae, que a gente também já falou, é o grupo dos avelós. O avelós é uma espécie trazida para o Brasil, não é nativa, e chama atenção em algumas Euphorbiaceae, principalmente as Euphorbiaceae da África, esse aspecto cactiforme. Elas parecem cactos, mas elas não são cactos. Isso é uma característica também nas Euphorbiaceae, que tem algumas espécies do gênero Euphorbia aqui no Brasil, que ocorrem na caatinga com características cactiformes. Então, para você ver essa diversidade que a gente tem, e nisso aí inclui o avelós. As Euphorbiaceae, quando tem látex, esse látex é extremamente tóxico e perigoso. Pode causar cegueira, queimadura, então tem que ter muito cuidado com isso. Dentro das Euphorbiaceae, a gente tem também, por exemplo, a mamona. A mamona ou rícino, rícinos é o nome do gênero, mas também é conhecido como óleo de rícino, que é um óleo extraído da semente de mamona. O óleo extraído da semente de mamona é extremamente importante para a produção de biodiesel. E também o óleo de rícino era utilizado na medicina. Então tem um espectro de uso muito grande. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu trouxe, por exemplo, uma plantinha que a gente tem aqui, que é uma erva daninha. A gente já explicou o que são ervas daninhas, que a gente tirou para mostrar quando a gente fez um vídeo sobre o sistema radicular. E aqui, por exemplo, é do gênero Phyllanthus.
O gênero Phyllanthus ele tem uma característica que parece que a folha é composta, mas a folha não é composta, tá? A gente pode ver aqui uma folha alterna nos ramos. Então, o gênero Phyllanthus, como eu disse, ele está numa outra família chamada Phyllantaceae, mas que faz parte desse grande grupo que a gente chama de Euphorbiaceae sensulata. Eu trouxe um outro exemplo que a gente também já usou nas nossas discussões aqui, nos nossos vídeos. Eu não quero chamar isso de aula, porque isso não é aula, por favor. Mas é o vício de 30 anos dando aula. Então, outro exemplo é a coroa de espinhos, ou coroa de Cristo. Então, é uma espécie que não é brasileira, ela é traduzida da África para paisagismo, produção de plantas ornamentais, e é muito utilizada, por exemplo, para cerca, porque tem diversas espécies desse grupo. É do gênero Euphorbia, tem látex, não vou tirar aqui um pedacinho para a gente ver que tem látex. Ah, tá bem pouquinho, não vai dar para ver direito não, mas ela tem látex, não quero cortar porque essa planta a gente tem um cuidado com ela. Tem espinho e ela tem uma característica que não está presente em todas as euforbiáceas. A coroa de Cristo, ela tem essas estruturas avermelhadas aqui em cima, estão vendo? Que para uma pessoa desavisada, ela vai entender isso como as flores. Na verdade, esse grupo que está dentro das euforbiáceas, chamado dos gêneros Euphorbia ou Camecices, essa estrutura avermelhada, ela é uma inflorescência. Não parece, porque inflorescência é um conjunto de flores, mas aquilo ali é uma inflorescência que só ocorre em um grupo de euforbiácea. É uma inflorescência especial chamada de ciátio. O ciátio ocorre em todas as euforbiáceas? Não, mas ocorre em um grupo de gêneros de euforbiáceas, como o gênero Euphorbia e Camecices. Dentro dessa inflorescência chamada de ciátio, existe uma flor feminina e várias flores masculinas com apenas um estame cada. É uma estrutura super complexa e pequena que só dá para a gente ver com uma lupa estereoscópica, um microscópio estereoscópico. A família Euforbiaceae é extremamente importante quando a gente pensa na caatinga. A vegetação de caatinga tem diversas espécies da família Euforbiaceae, é uma das famílias mais representativas na caatinga, juntamente com a família leguminosa Euphabaceae. Existem espécies importantíssimas na flora da caatinga para o uso pela comunidade. Existem espécies que são utilizadas como medicinais, como por exemplo o velame. O velame também é uma excelente fonte para a produção de mel. Os méis da caatinga, do sertão da caatinga, são muito comercializados no Piauí, em Pernambuco, Ceará e Bahia. São méis de alta qualidade e o velame produz um mel de muito boa qualidade. As euforbiáceas têm muitas flores, especialmente no gênero Croton, que é um gênero muito diverso na caatinga. Também tem o marmeleiro. O marmeleiro também faz um mel de qualidade e a madeira é utilizada para a produção de cercas, para uso como lenha, com diversos aspectos e é um bioindicador de uma caatinga em regeneração. Então, para você ver que existe uma enormidade de espécies dentro da família Euforbiaceae, que são espécies diferentes entre si. A gente não pode deixar de falar do grupo da hoje família Phyllantaceae, que é o quebra-pedra, que a gente já falou dele, da própria seringueira do gênero Hevea e também da macaxeira, que é o gênero Manihô. A família Euforbiaceae, além de tudo isso, ela tem uma interação imensa com a fauna, tanto de polinizadores, especialmente as abelhas, quanto para a dispersão dos frutos, muito deles feito por formigas, porque elas se utilizam de uma gordurinha que tem na semente chamada de carúncula, mas também por pássaros, porque as euforbiáceas elas têm uma característica na semente, quem já abriu uma semente de mamona, ela parece um carrapato. Então isso é uma estratégia das euforbiáceas para a semente se disfarça de carrapato, se disfarça entre aspas, vem uma ave e come. E aí depois essa semente é expelida nas fezes das aves e então a semente pode ficar longe da planta mãe. Uma estratégia super legal que a gente chama de endocoria, porque passa dentro do trato digestivo da ave, e ornitocoria, que é feito pela ave, que é um tema que a gente também já falou sobre dispersão de sementes. Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. A família Euforbiaceae é super rica, tem muita gente estudando, é importante. Várias pesquisas com fitoquímica de Euforbiaceae e tem uma enormidade de usos e é boa para usar
nos estudos de biologia especialmente. Muito cuidado com o uso, porque elas são latescentes e tem que ter cuidado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.